Galera, boa tarde, tudo bom? Na nossa última aula, eu fiz uma retomada do cálculo de áreas. Agora, para hoje, nós vamos começar aí a calcular o volume de cada um dos poliedros. Lembrando que poliedro significam várias faces, tá? Então, a figura ela está em 3D, que é a linguagem de vocês, né? Então vamos lá. Página 346, caderno ângulo, em mãos lá. Vamos lá. Volume de um poliedro. Nessa atividade, você vai utilizar os cubos fornecidos pelo professor, tá? Acredito eu, primeiro, por estarmos distantes, e segundo, por conhecer cada um de vocês em sala de aula, que vocês são capazes de observar a figura que foi construída nesse exercício 1 aí, ó, o poliedro A e o poliedro B, sem manusear os cubos, tá? Por quê? Olha o grau de dificuldade das questões. Quantos cubos você utilizou para formar o poliedro A? 4. E para formar o poliedro B? 4 também, tá? Então, eu pensando assim de uma forma bem positiva, tenho certeza que não há necessidade de manusear os cubos, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. Qual dos poliedros ocupa o maior espaço? Explique sua resposta. Os dois poliedros ocupam o mesmo espaço, pois ambos são formados pela mesma quantidade de cubinhos, tá ok? Não é porque um tá, vamos falar assim, vai, deitado, e o outro eu tenho 3 embaixo e um em cima, que ele vai ocupar um espaço maior, tá? Eu preciso saber quantos cubinhos eu tenho. Eu tenho 4 no A, eu tenho 4 no B, então ele vai ocupar o mesmo espaço, porque ele é formado por 4 cubinhos. Continuando, página 347. Vamos agora calcular a área total de cada poliedro. Então, pensem no que vimos na aula passada. A área é a parte superficial. Então, se eu pensar no cubinho, eu tenho a parte de cima, que é um quadrado, a parte de baixo, que é um quadrado, o lado direito é um quadrado, o lado esquerdo, um outro quadrado, a parte da frente é um quadrado, a parte de trás é um quadrado, ou seja, as faces que formam um cubinho são quadradas. Então, área total, ou área da superfície, que eu acabei de explicar agora para vocês, de um poliedro, é a soma das áreas de todas as suas faces. Então, bora lá trabalhar. Para isso, utilizaremos como padrão o quadrado que corresponde a uma face dos cubos, usado para construir o poliedro A e o poliedro B. Então, eu não preciso, galera, calcular a área de cada um. Eu pego um só e depois eu não tenho 4, eu multiplico por 4. Chamaremos essa unidade de quadradinhos, tá bom? Então agora não tem metros, não tem centímetros, não tem decímetros, tem quadradinhos. Exercício 4. Qual a área total do poliedro A em quadradinhos? Não se esqueça de considerar a face de baixo sobre a qual o poliedro está apoiado, tá? Então vamos voltar lá. Eu tenho aqui como resposta que o poliedro A tem área total de 16 quadradinhos. Então, eu vou pegar um cubo, tá bom? Eu tenho a parte de cima, a parte de baixo, o lado direito, o lado esquerdo, a frente e atrás, beleza?
Então, 5. Qual é a área total do poliedro B em quadradinhos? Tá? Então, se eu pensar no quadradinho, no poliedro B, cada quadradinho, se eu olhar na parte da frente, é a mesma quantidade da parte de trás. O lado direito é a mesma quantidade do lado esquerdo. E a parte de baixo que ele falou, não esqueça de onde ele está apoiado. Então, o poliedro B tem área total 18 quadradinhos. As áreas totais dos dois poliedros são iguais? Você acha que a área total representa bem o espaço ocupado por um poliedro? Explique sua resposta. Então, vamos por partes. As áreas totais dos dois poliedros são iguais? Não. Um deu 16, outro deu 18. Você acha que a área total representa bem o espaço ocupado por um poliedro? Então, eu calcular a área de cada face vai representar bem o espaço que ele vai ocupar aqui em cima da mesa? Não, né, gente? Então, eu tenho a resposta. Não, as duas áreas totais não são iguais. E a área não representa uma medida do espaço ocupado por um poliedro, tá? Espaço, tenho essa caneta sobre a minha mesa, o espaço que ela está ocupando. Não tem nada a ver com a área da parte de cima, a área da parte de baixo, a área do lado direito, a área do lado esquerdo, e a área da frente e a área de trás. Ok? Então, vamos lá. Página 347, exercício 7. Observe os poliedros a seguir, construídos com cubinhos idênticos. O poliedro C, o poliedro D e o poliedro E. Complete a tabela com a quantidade de cubinhos usados para construir cada poliedro. Então, no C eu tenho 3, no D eu tenho 5 e no E eu tenho 4. Preencham aí o caderno amplo, tá, galera? Então, letra B. Qual dos 3 poliedros ocupa o maior espaço? O poliedro D ocupa o maior espaço. E qual que ocupa o menor espaço? O poliedro C ocupa o menor espaço. Justifique sua resposta. Então, o poliedro D ocupa o maior espaço, pois é composto de 5 cubinhos. Já o poliedro C ocupa o menor espaço, pois é composto de 3 cubinhos. Tá ok, galera? Exercício 8. Fácil, né? Só contar cubinhos para saber o espaço que ele ocupa. Considere como unidade de volume um cubinho usado para construir os poliedros do item 7. Dentre os volumes dos poliedros C, o D e o E, nessa unidade. Então, determine o volume dos poliedros C, o D e o E nessa unidade. Eu tenho, então, poliedro C, 3, poliedro D, 5 e poliedro E, 4. Então, considere como unidade de volume um cubinho usado para construir. Então, voltando lá, o C, eu vou contar quantos cubinhos tem? Tem 3. A letra D, agora eu vou contar quantos cubinhos tem? 5. E a letra E, quantos cubinhos tem? 4. A pergunta, galera, vocês perceberam que é a mesma? Só que ali era uma tabela, aqui é uma pergunta apenas. Como é definido 1 metro cúbico? M elevado ao cubo, tá? Em primeiro lugar, para calcular o volume, eu preciso saber qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura
do objeto que eu vou calcular o espaço que ele ocupa, o volume. Então, quando eu tenho um objeto que ele tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Metros vezes metros vezes metros, está repetindo 3 vezes? Metros cúbicos. Entendeu, galera? Observem que não tenho as definições, eu tenho que ir pela lógica para chegar às conclusões, certo? Vamos lá, então. Agora, depois de tudo isso, de falar tanto, de preencher, de contar quadradinhos, vocês devem resolver o exercício 3 e 4 da página 357, fazer todas as anotações, registrar todas as dúvidas para o nosso plantão, ok? Então, tchau, boa sorte, mãos à obra.